Eu sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, caras? Oi, gente. Tudo bem? Como vocês estão? A gente quer falar de um assunto aqui nesse episódio que a gente já falou dele muitas vezes, né? Diluído em outros assuntos, né? A gente já trouxe ele em outros episódios de várias formas. Só que a gente ficou com vontade de trazer ele de um jeito muito claro e muito entendendo como ele se aplica no micro e no macro. Qual a relação desse assunto lá no macro e nas minhas ações do dia a dia. Essa conversa que eu e a Carol a gente estava tendo sobre qual seria o tema da semana, ela começou muito com uma pergunta que a gente sempre se faz, que é: qual é o gap entre eu, né, o artista aqui, e o Brecht? Qual o gap entre eu e o Stanislavski? Por que o Brecht é o Brecht e eu tô aqui lendo o Brecht e acho ele distante de mim? Né, as questões que ele traz, eu consigo entender o que o Stanislavski está dizendo, o que o Brecht está dizendo, só que eu ainda estou me vendo aqui como diferente dessas pessoas. Né? Eles estão lá e eu estou aqui. Porque a gente, o grande nome, ele parece diferente de você, né? Só que não, ele é um cara igualzinho a você, igualzinho a mim, igualzinho a todos nós, com as mesmas questões, inclusive, com as mesmas preocupações, com os mesmos perrengues. Tem uma vida igual a sua, mora em algum lugar, é filho de alguém, é mãe de alguém, ou é pai de alguém, ou não. Lidou com um contexto sociocultural complicado, cada um lá com a sua complicação, né? Sim, lidou com família, lidou com adolescência, lidou com rejeições e com olhar para as pessoas e relacionamentos. Questões políticas difíceis, né? O Stanislavski lidou com a Revolução Russa, o Brecht lidou com o nazismo, né? Enfim, as pessoas lidam com o seu contexto da época. Seu contexto, né? Exatamente. Nós estamos lidando com questões desse nosso contexto agora e não foi diferente para eles. Eles também lidaram com as questões da sua época e das questões históricas, né? Que estamos lidando também aqui e agora. Quando você lê um texto do Stanislavski ou do Brecht, já que a gente começou falando desses dois, tem uma coisa que fica grande no texto, que é o quanto essas pessoas, elas têm um nível de como elas são autoestimuladas a promover uma entrega para o mundo. Um nível de autoestímulo que você olha e fala: nossa, como que esse cara conseguiu tanto tempo, tanta coragem e tanta determinação para se colocar nesse lugar onde eu vou entregar algo, eu vou fazer algo significativo para o cenário teatral, sociocultural do meu tempo, acima de qualquer coisa. Por que essa pessoa pensa dessa forma? O que está acontecendo ali que gera esse resultado? E a gente olhando para isso, a gente percebeu uma postura base que a gente queria deixar ela bem consciente aqui pra gente. O que movia o Brecht? Por que ele fez tudo o que ele fez, disse tudo o que ele disse, escreveu tudo o que ele escreveu e motivou as pessoas e motiva até hoje, né? Quem vai lá adentrar essa leitura, a gente sempre fala, né, que você termina de ler o Brecht, você é a pessoa que vai levantar e falar: por onde começamos? Queremos mudanças, por onde eu começo? Você termina de ler um texto dele e sai com essa sensação porque ele estava escrevendo de um lugar, né? Ele estava escrevendo motivado por algo e que gera isso no outro. Quando você lê, você compartilha da motivação dele, do que fez ele dizer o que ele disse. Bom, se ele não tinha condições especiais, se ele não era diferente da gente e ele fez isso, então aonde está o lugar que dá para fazer isso? Qual é o ponto? Tchan, tchan. Vamos lá. Tem uma coisa que a gente estava conversando aqui também, que é assim: é muito fácil qualquer um de nós, na lida com o cotidiano, se deixar absorver pelo corre-corre de tentar suprir as necessidades que esse cotidiano te gera. Sim, é muito fácil as suas prioridades, as suas preocupações diárias serem em função de você mesmo. Perceba isso. A gente falando do Brecht agora, você olha e fala: cara, o Brecht é alguém que tinha uma sociedade na cabeça. Ele tinha as questões de todos
como sendo as questões que habitavam a mente dele, como as questões que precisam ser resolvidas. Então, assim, a vida das pessoas, o que acontecia na vida dos outros, eram os acontecimentos que precisavam ser resolvidos, eram as coisas que precisavam ser olhadas por ele, inclusive. Então você percebe que o tamanho da cabeça dele era outro, né? Ele tá olhando para fora, ele tá olhando para uma sociedade, para um povo, para um país e para as necessidades das pessoas. Ah, mas Carol, é aí o Brecht, ele é o Brecht, né? Você percebe que parece que a gente tá falando de um herói, de uma pessoa que ainda é diferente de você. Isso já passou pela minha cabeça, então eu imagino que já tenha passado pela cabeça de muita gente, que é, putz, cara, mas eu não sei se eu sou heróica. Eu não sei se eu tenho dentro de mim essa bala na agulha para não pensar nas coisas que eu preciso garantir para mim e arriscar tudo isso em nome de um ideal. Parece que eu ia ter que virar um grande revolucionário e aí não importa se eu tenho as minhas necessidades garantidas. Eu olhava com sinceridade para mim e falava, será que eu dou conta de ter esse tamanho? De novo, estamos falando de um gap que quando você olha assim, ele parece muito grande. Sim, e até tem uma fantasia na cabeça, né, de achar que a pessoa que faz isso é um romântico, né? Uma pessoa que tá muito com a cabeça... Parece que uma pessoa que tá... Inconsequente, ou com a cabeça nas nuvens, né? Nossa, vou ali uma coisa utópica, vou atrás de um ideal, parece que é uma coisa longe. Não, pra mim ficava muito uma coisa de... Tinha isso, com certeza, mas tinha muito... Parece que essa pessoa é melhor do que eu mesmo, sabe? O herói. Uhum. Eu sou só essa pessoa aqui, sou só a Priscila aqui, que, sabe, tá fazendo essa faculdade aqui, e aí, né... Trabalho no tempo que eu não tô estudando, e aí meu pai e minha mãe me dão uma ajuda aqui quando aperta e tal, e esse é meu tamanho, cara, eu sou essa menina aí, nasci em Curitiba, né, no Brasil, e aí o Brecht, muito maior que eu, um herói. Eu nunca vou ser um herói, gente, eu não sou The Avengers. Maravilhoso. Mas como será que o Brecht se via, né? Será que ele é um herói ou será que ele é só uma pessoa que botou a cabeça nas necessidades das pessoas? Então como faz pra botar a cabeça nas necessidades das pessoas? E aí a gente queria trazer isso pra um lugar muito prático, pra um treino. Tipo assim, será que a gente consegue treinar uma mentalidade Brecht? Sabe assim, será que eu consigo trazer um jeito mais Brecht de viver no meu cotidiano, no meu trânsito pela minha casa? E é louco, porque a gente tá falando isso porque o artista, ele sempre esbarra no lugar do meu Deus, eu preciso ter o que dizer. É louco como essa profissão ela tem essa exigência. A profissão do artista ela te cobra um tamanho além do cotidiano. Você não vai ver a peça daquela pessoa que não olhou com mais profundidade para as coisas. Do que você. Do que você. Se essa pessoa não tem algo além para te oferecer, você não vai ver o espetáculo, o filme dela. Assim como você não vai perguntar um diagnóstico para o seu colega ator, você vai num médico, porque o médico tem o que te dizer sobre isso. Sim, né? Então não se trata de, você precisa ser grande, famoso, personagem histórico. Não, você pode continuar inclusive anônimo. A questão não é essa. Eu e a Carol não somos famosas, né? Sim. Nós não somos reconhecidas na rua, né? Mas nós treinamos muito para conseguir ter o que dizer, só porque faz parte da nossa profissão ter o que dizer. Sim. E aí se você for sério nisso, se você começar a olhar para isso, você vai descobrir que você sempre tem algo para acrescentar na relação com alguém ou num ambiente. Em qualquer coisa que você for fazer, você sempre tem uma demanda que você pode servir aquilo de alguma forma. E aí esse ponto que a gente queria chegar, assim. Como que você tem transitado nos seus dias? Como tem sido o seu trânsito nos seus relacionamentos? Você é a pessoa que chega numa relação sabendo que você tem uma alegria para entregar para o outro, uma ajuda para entregar para o outro, que o outro pode estar precisando, ou você tem ido para os seus relacionamentos pedindo que alguém supra a sua carência, pedindo que o outro seja o seu amigo, pedindo que o outro te aceite, te compreenda, ou você vai para os relacionamentos para você ser a compreensão na vida do outro, compreender o outro. Qual o papel que você tem feito? Esse é um momento em que você vai ter que olhar com muita sinceridade para identificar como tem sido o seu trânsito. Porque é muito fácil a gente andar pelo mundo absorvido pelas nossas necessidades. E isso é o primeiro
lugarzinho onde a gente tem que mexer, porque tem que ter um treino mesmo de olhar para uma cena, qualquer cena, e perceber se tem algo nessa cena que eu posso que eu posso melhorar, que eu posso oferecer. E a gente queria muito, gente, pegar isso, que a gente sabe que a gente sempre fala sobre isso e que a arte é sobre isso, e por isso que a gente traz tanto esse tema, só que a gente queria trazer nesse episódio aqui agora com vocês, a gente queria trazer um treino disso mais prático, mais cotidiano. Que foi um treino que nos foi proposto. Eu me lembro que quando eu comecei esses questionamentos mais profundos sobre arte, isso já tem uns 20 anos, os meus professores, até antes de conhecer Cauim Anin, que só aprofundaram isso, me diziam, você precisa aprender a trabalhar e atender demandas. E eu não consegui entender muito do que eles estavam dizendo, e eles quebraram um treinamento muito simples, que é o que a gente vai propor aqui. E eu me lembro que na época eu até achei ingênuo, mas eu fiz. E não é ingênuo. É quase um treinamento zen, daqueles que parecem, né? Não é nada, não é nada, não é nada, e muda sua vida. Que legal. Primeira coisa que me foi proposta, não é o que eu tô te propondo, é só uma postura mental mesmo, foi na escola, na época, que eu limpasse o banheiro da escola todos os dias. É mesmo. Eu limpei 30 dias de banheiro. É muito comum o pessoal que vai pra Índia fazer um treinamento parecido com isso, né? Chega num lugar pra fazer meditação, ter aulas, né, com mestre e tal, e a pessoa começar pela limpeza do ambiente, né? Sim. Aprendendo uma postura de servir aquele ambiente que você vai usufruir nos próximos dias, né? E isso fez uma revolução na minha cabeça, que era um centro de treinamento baseado numa filosofia japonesa na época, e o meu professor que me deu essa sugestão. Não foi uma imposição, foi uma sugestão. Quando eu comecei a compartilhar com ele as minhas necessidades, ele falou, se você quiser, eu sei te ajudar. E eu preciso que você limpe 30 dias de banheiro. E eu me lembro que ali eu comecei a entender o que era uma postura só de servir, onde não tinha nada para mim, assim, de eu não gosto de limpar banheiro, eu não ia receber nada ali, a não ser o prazer de fazer algo que precisava ser feito. Eu comecei a entender isso, que o grande prazer é fazer algo que precisa ser feito. Mais do que, eu gosto de teatro, eu gosto de, sabe aqueles nossos gostos? Eu gosto de cinema europeu, que inclusive era muito meu discurso na época. Eu comecei a descobrir que o prazer está em fazer algo que precisa ser feito. Porque as pessoas, elas te agradecem depois que o banheiro é limpo. E elas usufruem, né? E elas usufruem. E a hora que você vê alguém indo lá e usando aquele banheiro que tá limpo, porque você efetivamente foi lá e limpou aquele banheiro, né? Aquilo precisava ser feito, você fez e a pessoa usufruiu. Aquilo te gera um senso de utilidade e de parceria com o ambiente, com a pessoa que usou, né? Você se sente parte, você se sente pertencente. E você se sente útil. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida em que eu me senti muito útil, porque eu fazia uma coisa que precisava ser feita e era útil, era realmente útil. O banheiro limpo é útil. Gente, é muito precioso isso que está sendo falado, porque assim, a gente quer ser útil e a gente vai para uma cabeça lá na frente, né, que eu quero ser útil fazendo uma peça, né, do Boal, não sei o que lá, eu já quero estar no palco fazendo um negócio útil para as pessoas, só que tem uma postura interna que a gente vai precisar treinar o que é ser útil em cenas cotidianas que estão todos os dias na minha frente, todos os dias. Tem um banheiro para ser limpo na minha frente. Eu limpo ele, porque que saco, o banheiro tem que lavar mesmo, é isso aí, né, reclamando. Ou tem uma coisa que tem uma coisa útil para eu fazer aqui pelas pessoas que vão usar esse banheiro. Eu entro na cozinha já perguntando como é que essa cozinha vai servir as minhas necessidades, porque eu tô com fome, o que essa cozinha tem para me oferecer, ou tem um lugar onde eu entro na cozinha para ver o que ela precisa. Tem uma louça que precisa lavar, tem um pano que precisa passar, e mesmo que eu não possa passar naquele momento esse pano, porque eu tô atarefado, tô trabalhando, tem uma louça que precisa ser lavada, mas eu tô ali pedindo que essa cozinha me sirva de alguma forma, ou tem algo que eu possa fazer por essa cozinha a hora que eu passo por ela.
E nas relações, quando você encontra alguém, ficar olhando para o interlocutor, para a pessoa que está na tua frente, vendo se essa pessoa precisa de alguma coisa, se tem algo que você possa dizer ou só ouvir com interesse. O que aquela pessoa que está na tua frente precisa agora? Porque também é muito comum, né, você ouvir uma pessoa, levar para tua história e ver como aquilo te serve, como aquilo te atende. Aquilo tá chato, aquilo não tá chato, não tô com tempo para isso, não queria eu falar desse assunto. Em outras palavras, a gente está propondo um treino de ficar olhando para fora e perguntando: tem algo que eu possa fazer aqui? Tem algo que eu posso oferecer aqui? Tem alguma coisa que, se eu fizer, vai melhorar esse ambiente, vai ajudar essa pessoa? Por ela mesmo, não precisa voltar nada pra mim. Por ela, pelo ambiente, pra ficar mais gostoso, pra ficar mais usufruível. Tem uma coisa que eu possa acrescentar aqui pras pessoas? Qualquer coisa. É que nessa postura, nesse desejo, as ideias vêm e você começa a se ver tendo ações que são muito contextualizadas. Você vai descobrir a tua utilidade. De um jeito mais profundo, é um grande treino de desenvolvimento de escuta, que é uma coisa que a gente precisa como ator, como artista, que é saber escutar o contexto para aí sim poder responder a ele. Isso, gente. Isso. E a gente pode treinar isso num lugar muito prático, cotidiano. E acreditem, isso vai sim te aproximar de uma mentalidade do Brecht. Vai sim, porque ele só tá pensando em como que eu vou servir essas questões sociais que eu tô observando que estão acontecendo aqui à minha volta. E sim, eu posso começar num treino de alguém tá precisando de alguma coisa, sabe? Tem um almoço que eu possa fazer aqui na casa que vai ajudar as pessoas. Tem um serviço que eu posso prestar ali que vai ajudar as pessoas. É engraçado que eu tô aqui lembrando, né, de como eu, com 28 anos, foi quando eu comecei esse treino no Instituto de Cultura Japonesa, né, que falava muito desses pequenos treinos cotidianos, de pequenas ações, e eu, né, como boa ocidental, olhava e me sentia no filme Karate Kid, sabe? Eu tinha que fazer pequenas ações que eu falava, gente, mas isso é muito pequeno, eu quero ir lá, fazer a peça grande para mudar o contexto social no macro. E eu não percebia que eu estava sendo treinada para fazer o grande, só que de um jeito com um lastro bem grandão. Que legal. Tava mudando dentro de mim a minha possibilidade de fazer leitura sutil de contexto e saber como responder a esse contexto. Como servir a um ambiente, né? Depois que você aprende a fazer isso, aí se você vai fazer isso dentro da sala de casa ou você vai fazer isso no palco para 1000 pessoas, não faz mais diferença. Esse é o ponto. Era exatamente esse o ponto. Porque a gente não pode entrar numa ingenuidade de achar que nós, como atores, como artistas, a gente vai, na hora que eu for lá pro palco fazer a minha entrega, se eu não treinei isso antes, não vai acontecer uma magia comigo e naquele momento eu vou virar uma pessoa que tem uma visão de contexto amplo e vou fazer uma grande entrega social. Se eu não treinei isso, se eu não fui colocando a minha mente nesse lugar diariamente, isso não vai se dar como uma mágica. A gente tem que alimentar esse lugar que todos têm dentro de si. Todos. Você que está ouvindo esse episódio, acredite, você tem muito para entregar. Você tem um potencial gigante que fica aí guardado, escondido. E se você alimentar isso todos os dias, começar a se colocar no exercício da sua utilidade, todo dia, com todas as pessoas. Como é que eu posso atender? Como é que eu posso ajudar aquela pessoa? O que ela está precisando? Como que eu posso fazer? Se você for exercitando isso, isso vai te dar um lastro, como a Pri falou, né? Te deixando treinado para quando você chegar no palco e você precisar fazer uma entrega para aquelas pessoas, isso já tá... Você já tá prático. Né? Isso já tá prático. Já tá conquistado. Isso já tá conquistado dentro de você. E aí você vai lá, abre a boca e fala, só que aí isso vem com a carga de quem já olhou muito para isso, de quem já teve muita conquista nesse lugar para poder atingir o outro. Isso que você falou é muito importante, porque a nossa insegurança, enquanto artistas, ela tá muito baseada nessa falta de treino, de fazer leitura de contexto e saber servir esse contexto. Como você não está treinado a fazer leitura e servir, você não sabe que você sabe fazer isso. Aí chega na hora que eu tenho que fazer isso numa peça, eu não tô seguro que eu manjo disso, exatamente, né? Que eu tenho treino disso. Aí o diretor fala, faz tal coisa, propõe. Se tem uma coisa que o ator, no começo de carreira, ele fica com muito medo, é quando o diretor fala, propõe. Você fala, eu prefiro morrer aqui. Propõe baseado em quê? O que eu faço da minha vida? Que ninguém te treina para fazer, né, ler
e entregar, ler e entregar. Você não se conhece no lugar da entrega. Você não conhece a sua potencialidade, né? O seu tamanho. E aí as pessoas falam, você tem muito dentro de você, e você fala, talvez, mas eu nunca pus isso à prova. Você vai ter que pôr isso à prova, você vai ter que testar, você vai ter que conhecer o tamanho do teu potencial de entregar e de fazer a diferença num contexto. E isso pode ser treinado todos os dias em qualquer cena que você esteja, do seu cotidiano. Não importa, não tem cena pequena. Não tem. E não tem cena que não tem nada pra fazer. Sim. Não tem pessoa que não tem algo pra receber de você. Não tem cena onde não tenha uma demanda pra atender. Sim. Que legal. Nossa, que legal. Gente, a gente queria muito que vocês treinassem isso e entregassem feedbacks pra nós de como foi começar a testar isso no cotidiano. Gente, treinem. Só dá pra conquistar isso com treino. Uhum. Acreditem, eu e a Carol, eu falei do meu pedaço do treino, ela não falou do dela, porque só bastava o exemplo de uma, mas a Carol fez um treino igualmente dedicado a entregar. Em qualquer cenário, em qualquer tema. É isso. Meu treino aqui na Coexiste foi basicamente isso o tempo todo, né? E a gente hoje colhe muitos frutos disso, né? Hoje a gente tem uma alegria de viver que vem muito disso. Porque tem um segredo, gente, que acontece que é, pra entregar, aquilo tem que passar por você, né? Então, por exemplo, sei lá, eu vejo uma pessoa e eu vou lá, quero entregar alegria pra aquela pessoa. Quero entregar alegria de viver. Tô vendo que ela não tá muito bem, eu vou lá e falo, e aí, como você tá? Vamos trocar uma ideia? Pra eu entregar a alegria ela passa por mim. Ela é sua primeiro, Primeiro, né? ela é minha, sabe? Pra eu dar esse presente pro outro, primeiro ele fica comigo. Ele passa por mim pra eu poder fazer aquilo chegar no outro. Então, é óbvio que eu me beneficio com isso, né? É óbvio que eu fico com... Tudo aquilo que eu entrego acaba passando por mim. Fica em mim, respinga em mim. Eu vivo primeiro. Então é claro que a gente fica sendo muito beneficiado pelas nossas próprias entregas, né? É por isso que a sua autoestima melhora muito. Porque primeiro você tem que ter para entregar. Só que você só vai saber que tem quando você entregar. É muito difícil você saber que tem antes de ver isso manifesto no cenário. Por isso o treino. Faça suas entregas para descobrir o tamanho da tua potencialidade. É muito difícil descobrir sem entregar. Beleza, amores? Então façam esse treino, vamos junto. E se vocês tiverem feedbacks disso, porque acreditem, se colocar isso em prática, vai trazer mudanças na prática pra vocês também. A gente queria muito ouvir o depoimento de vocês. Sim. Né? Vai lá no Coexiste Teatro, no nosso Instagram, e fala com a gente, conta como foi fazer isso. E a gente vai conversando. E bom treino. Bom treino, até semana que vem. Beijo. Beijo!